que é o dinheiro? Não a parte da economia, da inflação e tal. O que é essa força? O que é grana? O que é dinheiro? Mano, dinheiro... Essa daqui é uma sacada que... Se você não pegar, eu acho difícil você enriquecer. Né? Assim, quem não pegar essa, eu acho difícil enriquecer. Porque as pessoas acham que o dinheiro é um papel, mano. As pessoas acham que o dinheiro é algo material. E ele não é. Eu vou te dar duas versões disso. A primeira, eu vou contar a história de um rabino. Teve um rabino que o rabino, ele é como se fosse uma espécie de um pastor, só que do judaísmo. E geralmente ele é conhecido por ser uma pessoa muito sábia. O judaísmo está muito ligado a dinheiro, né? Prosperidade. Eles olham para dinheiro como algo muito próspero, algo abundante, poderoso, né? Diferente de outras religiões. E aí, o rabino, ele foi palestrar, né? E aí ele chegou lá no local da palestra, né? No bastidor. E a galera chegou pra ele e falou: e aí, rabino, tá animado pra palestrar e tal, pra falar pra galera? Tem mais de 1000 pessoas te esperando, tá bombando. Eles tá todo mundo falando sobre isso na cidade. E ele falou assim: cara, eu tô muito animado e tal, só que eu preciso de $10.000 pra palestrar. Aí os caras: pô, mas como assim, rabino? É de graça? Ele falou: não, mas agora é $10.000 pra palestrar. Aí eles falam: meu, mas como assim? Aí o rabino falou: pô, tô indo embora então. Ele falou: não, pelo amor de Deus, fica aí. Aí eles, cara, fizeram uma vaquinha lá entre eles, putos, porque não era isso combinado, deram $10.000 pra ele, em dinheiro. Aí o rabino botou $5.000 num bolso, $5.000 no outro, e foi palestrar. Ele deu uma palestra de 1 hora. E foi incrível. O pessoal pirou, assim, bateu palma, gritou, ficou maluco, curtiram demais, deram um puta feedback animal. O rabino chegou no bastidor, e aí os contratantes, entre aspas, parabenizaram ele, falando que coisa incrível que aconteceu. Cara, a galera pirou, ovacionou, que maluco. Ele falou: é maluco mesmo. Toma aqui de volta os $10.000 de vocês. Eles falaram: pô, rabino, como assim? Eu não entendi, você tá devolvendo? Ele falou: tô. Não, por que você pediu então? Aí ele falou assim: é porque você não tem noção da diferença que faz palestrar com $10.000 no bolso. Né? Qual que é o insight disso? O insight é que o dinheiro é muito mais do que o papel. O dinheiro, ele é energia. O dinheiro, ele te faz, de fato, trabalhar de uma forma diferente, operar no outro ritmo, te dá confiança, ele mexe com você. Então o dinheiro é muito mais que o papel. Então essa é uma forma de você olhar para o dinheiro. Né? E outra forma de olhar para o dinheiro, e aí é aqui eu acho que é aqui faz mais sentido, é que o dinheiro é tempo. O dinheiro é tempo. E não um papel, não um pedaço de papel. Né? E como que eu entendo isso? Né? Vamos pensar da seguinte forma. Imagina que você ganha R$3.000. Imagina que você gasta R$2.500 por mês. Então sobra R$500 por mês. Né? Aí imagina que você trabalha 250 horas por mês. Então você acaba ganhando R$2 por hora. Que são R$500 por 250 horas trabalhadas. Então você acaba ganhando R$2 por hora. Então o que eu digo é que o preço da sua hora é R$2. Só que se você vai comprar uma caneca e uma caneca custa R$20, você não tem que pensar que você vai desprender R$20. Você tem que pensar que agora você vai desprender 10 horas de trabalho. Então se você vai jantar num restaurante japonês, você tem que pensar que se o restaurante japonês ele vai custar R$100, você não vai pagar R$100. Você vai pagar com 50 horas de trabalho. Se você trabalha 10 horas por dia, você vai pagar com 5 dias de trabalho. Então você vai abrir mão de 5 dias para jantar nesse japonês. Então quando a gente começa a entender que o dinheiro é tempo, você começa a pensar diferente. Porque você vai comprar um carro. Ao invés de comprar um carro à vista, você vai parcelar. Você vai pagar o equivalente a 2 carros. Então você vai comprar um carro que vale, por exemplo, 2.000 horas de trabalho sua, mas com os juros você vai pagar 4.000 horas de trabalho. Então, na verdade, você está perdendo tempo fazendo isso. Ao invés de pegar essas 2.000 horas, investir e esperar para você comprar à vista. Né? Então, quando você começa a fazer esse tipo de jogo, você começa a entender que o seu jogo é economizar tempo hoje, porque o tempo hoje é muito valioso, e pegar esse dinheiro hoje, que na verdade é tempo, para você investi-lo para que esse tempo valha mais no futuro. Para que você abra mão de 1 hora hoje, mas que essa 1 hora valha 3, 4, 5 horas no futuro. Então o mundo do dinheiro, ele se trata de uma transação de tempo. Quanto mais tempo você economiza na vida das pessoas, mais tempo você ganha para você. Né? Então, quando a gente resolve um problema da internet, quando a gente resolve um problema da tecnologia, e a gente economiza tempo, as empresas ganham dinheiro, porque elas economizam tempo. E o tempo é o ativo mais valioso de todos, ele vale mais que qualquer coisa.
Porque o tempo é o único ativo que não importa o que você faça, ele é escasso. E as pessoas, elas insistem em vender a sua hora. E elas vendem da forma errada. Porque as pessoas têm muitos sonhos na vida e aí elas antecipam os sonhos delas. Então, ao invés de elas esperarem um pouco de tempo para pagarem 1000 horas numa viagem, elas pagam 2000 horas hoje para algo que vale 1000 horas. E elas estão pagando o dobro só porque elas estão fazendo isso antes da hora. E elas se endividam. E elas vão ter que trabalhar mais ainda para poder pagar isso. E acaba entrando um efeito bola de neve. Eu sou pago para aprender com as pessoas mais incríveis do mundo, né? Então, não só através de livros, mas eu converso com os maiores investidores do Brasil, uma das pessoas mais ricas do Brasil, empresários muito grandes. Eu sou pago para aprender com esses caras e trazer para minha audiência. Então isso é incrível, né? Me divirto pra caramba. Eu sou muito feliz no que eu faço. E o que tu, em resumo, tudo que tu aprendeu com essas pessoas, as pessoas mais ricas do Brasil e do mundo também, tu também tu fez aquele código da riqueza, né? Que tu conheceu várias pessoas que são muito bem-sucedidas e tal. De todas essas experiências, tu conseguiu resumir em um modo de enxergar a vida que essas pessoas têm em comum e por isso elas atingem o sucesso? O que é esse DNA, essa força que todo mundo tem em comum? Cara, é muito legal isso. Isso daqui dá algumas horas falando, né? Assim, eu tenho uma tara de ir atrás do porquê que as pessoas de fato conseguem, né? Por que as pessoas conseguiram enriquecer? Por que aquele cara é bilionário? Por que aquela mulher conseguiu montar uma empresa gigantesca? E aí, mais ou menos 6 anos para cá, foi quando eu comecei a, de fato, ir atrás das pessoas ativamente, né? Ir atrás de bilionário, ir atrás de, sei lá, prêmio Nobel, investidor, e começar a estudar sobre isso, né? Hoje, o que eu entendo sobre, né? Eu entendo que tem muitas similaridades entre essas pessoas, e aí eu criei um frame, né, na minha mente, e que não está só na minha mente, ele está registrado, e que eu uso para tomar decisões, né? Então, basicamente, imagina que a gente precisa entender sobre 2 coisas. A gente precisa entender quais são as regras do jogo e a gente precisa entender quais são as regras do sucesso, né? E aí, se você for pegar tudo que já me disseram na vida e tudo que eu já pude observar das pessoas que conseguiram de alguma forma, e aqui a gente está falando de patrimônio, não de felicidade, por exemplo, por mais que eu acho que felicidade e patrimônio estão ligados, tá? Mas o que eu percebi é que existem essas 2 coisas, né? Existem regras do jogo e regras do sucesso. O que tem por trás das regras do jogo, né? Imagina assim, acho que 2 dias atrás eu estava jogando tênis lá na casa do Ronaldo, né? Ele estava jogando tênis, não sei o que lá, um monte de gente, não sei o que lá. E aí, o Ronaldo, ele já ganhou o prêmio como o melhor jogador do mundo, eu acho que 2 vezes. Foi uma das pessoas mais incríveis no futebol. Um jogador incrível. Só que se no meio do jogo, mesmo com todo esse talento dele, ele pegasse uma bola com a mão no meio do jogo, ele ia tomar um cartão, ele ia ser expulso da partida. E não importa que ele era o Ronaldo. Porque se você fere as regras do jogo, você vai sair do jogo. Aí, acho que um dia foi eu caí que a gente foi pra Paris, né? A gente gravou lá com o Neymar também. Mesma coisa, um boleiro, tal, um cara que joga muito bem, ele é o Neymar. Se ele no meio do jogo pegar a bola com a mão, ele vai sair fora, vai tomar um cartão. Então, o que a gente aprende com isso? Que você primeiro precisa entender quais são as regras do jogo do seu segmento. E no mundo dos negócios, existem algumas regras do jogo. As regras do jogo, elas servem não para te jogar para frente, mas elas servem para não te tirar do jogo. Então, todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço e que tiveram um sucesso duradouro, não um sucesso explosivo, muito rápido, que subiu e caiu, elas acabam entendendo essas regras do jogo, né? E essas regras do jogo, elas se resumem a alguns princípios, né? Princípios muito simples. E princípios que a gente pode observar geralmente na natureza, né? Então, por exemplo, a ganância. A ganância é algo que não pode existir. Porque a ganância, ela vai te conquistar com agrados, né? Ela vai aos poucos te agradando até o momento que ela te dá uma falsa segurança, e é quando você dá all-in. É o momento, por exemplo, quando você investe na bolsa, a bolsa sobe. Você não sabe o que está fazendo, mas você ganhou dinheiro. Aí você ficou um pouquinho mais confiante. Aí a bolsa sobe. Você ganhou mais um pouquinho de dinheiro, ficou mais confiante. Aí a bolsa sobe, ganhou mais um pouquinho de dinheiro, ficou mais confiante. E aí você sente uma segurança tão grande que você dá all-in. Você coloca todo o seu dinheiro, esse é o momento que você vai para cima. E esse é o momento que geralmente acaba antecedendo uma crise. E aí você acabou de dar all-in e você perde. Isso acontece nos negócios, e isso acontece em quase tudo na nossa vida, né? Então a ganância é um princípio, uma regra do jogo, né? Assim como a ganância, você tem também a tolice, por exemplo. Você não pode ser tolo, né? Nenhum dos grandes sucedidos, eles podem ser tolos.
Né? A tolice é você basicamente ser arrogante ou você ser ignorante. O ignorante não sabe que não sabe, e o arrogante, ele acha que sabe tudo. Só que o problema é que o arrogante, ele só acha que sabe tudo porque ele não tem conhecimento suficiente para saber que não sabe tudo. Logo, o que desbloqueia tanto a arrogância quanto a ignorância é o conhecimento. Só que o arrogante nunca vai buscar o conhecimento, né? Porque a ponte para ele acessar o conhecimento é a humildade. Então, você precisa ser humilde. Quanto mais você cresce, mais humilde você precisa ser. Eu lembro que há um ano e meio, alguma coisa assim atrás, eu fui jantar na casa do Jorge Paulo Lemann, né? Ele é uma das pessoas mais incríveis que eu pude conhecer. Ele é o homem mais rico do Brasil hoje. E, ele é muito humilde. Ele chegou assim com um suquinho detox lá, ofereceu um suquinho detox. Ele quase que não falava, ele queria que eu falasse. É um cara muito sábio, porque ele já sabe o que está dentro da cabeça dele, ele quer saber o que está na sua, que ele ainda não sabe. Mas eu fiz perguntas para ele como qual é o segredo do sucesso, quais são os atributos do sucesso, o que é o sucesso, por quê. E ele basicamente me disse que o fator mais importante para alguém ser bem-sucedido é uma coisa chamada grit. G-R-I-T. Grit. Grit é basicamente o entusiasmo, é a garra. É aquela pessoa que às vezes ela não tem todo o conteúdo técnico possível, mas ela é aquela pessoa entusiasmada, a pessoa que ela fala assim, eu não sei, mas eu vou conseguir, eu vou atrás, eu vou aprender. Né? Então o entusiasmo é uma dessas 4 coisas. A escala é outra dessas 4 coisas. Né? A escala ela é importante porque você nunca vai ser bem sucedido fazendo uma única coisa pequena. Né? Pô, se eu vender uma garrafinha de água, eu nunca vou enriquecer. Se eu vender 2, também não. Eu preciso de uma escala muito grande. Tá? A terceira coisa é a direção. Eu preciso da direção correta. Então eu preciso estar na direção correta porque se eu não estiver, eu nunca vou chegar. E a direção é mais importante que a velocidade, né, no que a gente está fazendo. E a quarta coisa são as pessoas. Né? Sem pessoas a gente não consegue escalar, não consegue crescer. Né? Não dá para a gente fazer um trabalho de qualidade aqui se não tiver o Caio lá editando, se não tiver você aqui, tiver todo o nosso time aqui, tiver o pessoal que vai editar, cortar. Não tem como. Né? Então a gente precisa de pessoas. E a gente precisa gerar uma relação de sinergia entre as pessoas, em que todos ganham. E assim a gente forma o que o Napoleão Hill nos ensinou sobre a mente mestra, né? É quando a gente junta todas essas mentes individuais que somadas formam uma mente que é a mente mestra mais poderosa que todas as outras, né? Então, isso daqui é um pouquinho do que eu percebi. A gente ouve na nossa vida várias vezes que o segredo é a gente acertar mais que errar. Aí você fala assim, não, mas tudo bem errar. Errar faz parte. Você só precisa acertar mais que errar. E eu acho que não. Eu acho que eles não quiseram dizer isso também, mas eles sem querer disseram. O que eles quiseram dizer para mim é: você não precisa acertar mais do que errar. Você precisa fazer com que os seus acertos sejam muito maiores do que os seus erros. Né? Isso daqui chama convexidade. Então, ou quase todas as pessoas que eu conheço, todos os bilionários, os investidores, os grandes, o que eu percebo entre eles é que eles erraram pra caramba. Ou seja, eles erraram muito mais que acertaram. Só que um acerto deles pagou por tudo. Que geralmente foi um grande empreendimento, foi um grande negócio. Então isso aqui chama convexidade. É fazer com que os seus acertos sejam muito grandiosos e os seus erros sejam muito pequenos e nunca te exponham ao risco da ruína, que é o risco de te tirar do jogo. Né? As pessoas às vezes querem entrar na onda quando ela já está quebrada, né? E o ideal é você entrar na onda quando ela está começando a se formar. Então eu vejo muita gente entrando agora no podcast porque, nossa, a onda agora é podcast. Só que ele não notou quando essa onda estava começando a se formar. E agora ela já quebrou, né? Tem, sei lá, 300, 400 podcasts. Claro que dá, mas é mais difícil você entrar numa onda quebrada, né? Perfeito. Quando você começa... E o stand-up também eu percebi isso, assim. Quando aquela onda tava começando a se formar e a galera entrou, é sempre mais fácil do que quando já tá quebrado e tá todo mundo tentando surfar, né? Cara, e olha que legal. Assim, pensa a câmera digital. Certo. Né? A Kodak, ela... Que hoje todo mundo... Kodak quebrada, não sei o que lá, né? A Kodak inventou a câmera digital. Ela inventou? Ou inventou, foi uma das primeiras a lançar de fato isso. Só que o que aconteceu? Ela lançou com puta inovação e tal, e não teve aderência. E aí, ela lançou, investiu muito dinheiro, as pessoas não aderiram, com o passar do tempo, ela descontinuou a câmera digital. Olha que louco. E depois disso veio a câmera digital e praticamente quebrou a Kodak. Porque ela tava no filme ainda, no processo... Exato. Então, todas as tendências, elas sempre acontecem, ou quase sempre acontecem assim.
Foi assim com uma espécie de um iPad também, né? Então assim, você lança, ninguém acredita. Quando você deixa de acreditar, geralmente tem uma pernada pra cima. Exatamente. Isso aconteceu com muita coisa no mundo. E o podcast também. Né? Então assim... Quanto tempo tem podcast? Exato. E o podcast em vídeo. Você já tinha gente fazendo em vídeo, aí todo mundo falou, não, nada a ver, podcast é áudio. Aí de repente, aí começou a bombar. E se você olha para os Estados Unidos, o Joe Rogan já estava bombando, quer dizer, a tendência é que uma coisa que acontece lá também aconteça aqui. Então, se você vê que lá tá esse movimento acontecendo, talvez aqui aconteça. Perfeito, cara. E assim, uma das melhores formas de você fazer negócios bem-sucedidos é você olhar para fora. Né? Então, por exemplo, a XP Investimentos, ela é uma das maiores corretoras do Brasil, né? Ela tem um momento que ela começou a crescer muito. E foi quando ela fez uma coisa muito simples, cara. Ela olhou pra fora, tinha um player lá fora chamado Charles Schwab, que é a mesma coisa que a XP aqui. E eles fizeram um esquema que eles abriram a plataforma deles para poder investir em vários lugares pela Charles Schwab. E a XP olhou e falou, peraí, por que eu não faço isso também? Aí ela criou o conceito de shopping center financeiro, fez isso. E ela explodiu e virou a XP. Então, uma forma muito simples de você crescer é você olhar o que está dando certo lá fora, ainda não deu certo aqui e você faz isso. E você quer um exemplo inverso? Finanças. Os nossos canais de finanças aqui são os maiores do mundo. Ah, é? Do mundo. Nenhum lugar. Só não sei em relação à China, não consigo acompanhar lá. Lá é um universo totalmente diferente. Exato. Mas tirando a China, é o maior. São os maiores. E aí, lá, você tem canais de finanças agora que estão crescendo muito. Não são maiores do que os nossos no Brasil ainda. Mas estão fazendo exatamente o que a gente faz aqui. Eles estão olhando pra cá, pra ver o que deu certo. Olhando ou não, tá igual. Ou seja, porra, é só você olhar porque tá dando certo em algum outro lugar e trazer pra cá. Por isso que você ser um cara que consome conteúdo, que é antenado em outras línguas, te dá vantagem competitiva. E o que eu percebo também... Tem uma parada massa que eu acredito que ajuda as pessoas a fazerem projetos bem-sucedidos. Então, pensa no caso do podcast agora. Por que a maioria dos podcasts estão nascendo hoje acho que vão morrer? Rapidamente, assim. Porque eles são copiadores, né? E pra mim você tem alguns tipos de pessoas, né? Você tem aquelas pessoas que são os copiadores, você tem os replicadores, você tem os aprimoradores e você tem os inovadores. Qual é a diferença de copiadores e replicadores? O copiador é o seguinte, o copiador, ele vai olhar pro que tá acontecendo hoje em podcast, por exemplo, e ele vai copiar igualzinho o que você tem aqui. O que faz sucesso? É um cenário, é isso? Ok, vou fazer exatamente isso. É trazer convidado, tal, é assim, esse é o formato, esse é o tempo, toma o uísque, pá, beleza, vai ser isso. Esse é o copiador. Quando você, que é um cara criativo, inventar algo novo, ele não vai te acompanhar. Ele vai simplesmente seguir aquilo que ele copiou e vai tentar executar para sempre. Entendi. Isso vai começar tendo resultado e vai parar de ter resultado. O replicador, ele é o cara que ele copiou você quando ele viu o seu podcast, você colocou uma inovação e ele vai te replicar de novo e ele vai sempre fazer isso. Ele sempre vai ter resultado, mas nunca vai ser você. Você sempre vai ter mais resultado que ele. Mas esse cara vai ganhar dinheiro. O aprimorador é algo completamente diferente. Ele olha para o que está dando certo, ele replica isso, mas coloca uma aprimoração. Ele coloca algo criativamente diferente. Dele. Exato. Ele faz algo diferente, né? Então ele olha para o podcast e ele fala, puta, legal, isso aqui tá dando certo. Mas e se no podcast eu adicionar também, sei lá, um negócio aqui para dentro de um trailer em movimento. Um trailer junto. E se eu botar uma animação? E se eu fizer tal coisa? Ele evolui, ele aprimora, né? E o inovador, ele é aquele cara que ele fica muito tentando descobrir coisas novas. Quando descobre, dá uma porrada. Mas às vezes ele erra pra caramba. Erra muito. Quem é o melhor pra mim, o que ganha mais dinheiro? É o aprimorador. É mais que o inovador? Muito mais. Porque o inovador, ele demora 10 anos pra inventar um negócio. Ele inventa um negócio, eu vou e faço o melhor que ele. Porque eu pego o que ele fez e aprimoro. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho mais dinheiro, porque, sei lá, eu tenho mais equipe, porque, sei lá, eu tô mais acostumado ao mundo dos negócios. Aprimorou outras coisas antes. Sei lá, eu tenho mais networking, sei lá. Então, assim, pra mim, no mundo, o que dá mais dinheiro é ser o aprimorador. É o que dá o maior resultado pro menor esforço possível. É o que a China fez, o que faz até hoje, o que o Japão fez, né? De pegar as coisas, aprender e aprimorar e ser o melhor naquilo, né? Ele faz a mesma coisa que os outros, tirando quando ele copia uma marca, né? Mas assim, ele faz a mesma coisa que os outros e faz mais barato. Porra, aprimora.